verdade, vamos sentar não, vamos ficar de pé. E você que está aí chegando, se acomode. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo de número 96. Salmos de número 96. Amém, estou lendo. Vou ler os 4 primeiros versículos. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Obrigado por mais uma vez estarmos na tua casa. Queremos declarar, junto com os anjos, junto com as igrejas esparramadas por essa terra, queremos anunciar a tua glória, a tua salvação dia após dia. Queremos anunciar entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque nós reconhecemos, entendemos e declaramos que o Senhor é grande, o Senhor é muito digno de ser louvado, é mais temível do que todos os outros deuses. Quem não te temerá, ó Deus? O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. Então nós queremos te adorar nesse culto e entregar esse tempo ao Senhor. Consagramos, ó Pai, consagramos esse período, esses momentos, todo louvor, toda direção. Espírito Santo, queremos dar toda a liberdade ao Senhor. Repreendemos todo mal, todo plano, toda cilada do inimigo contra os nossos corações, as nossas mentes, contra a palavra, contra o culto ao Senhor. Pai, declaramos esse lugar coberto com o sangue de Jesus. Lavamos, ó Pai, cada coração, cada vida com o poderoso sangue de Jesus. Que as nossas vestes sejam limpas, Senhor, e que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. O culto é para o Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Não há outro
único Senhor. Tu és o único Senhor. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Não há. Oh, só teu nome é santo, Senhor. Só teu nome é santo, Senhor. Tudo está preparado aqui, Deus. Tudo. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és.
tu és. Não há outro como tu. Não há. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Declare-se aqui, declare. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos
teu nome, Senhor. Oh, santo é teu nome, Senhor. Como tu és maravilhoso, Pai, como tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Em tuas mãos está todo o poder, Senhor. Em tuas mãos está o domínio sobre a vida. Vem agitar o nosso meio, Senhor. Vem agitar o nosso coração, oh Pai. Vem agitar a nossa vida, Senhor. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas pra dizer, provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes,
Tu é o único que sabe de todas as coisas, ó Pai. Tu és o único, ó Pai, aquele que me encontra lá no íntimo do meu coração, Senhor. Aquele que toca a minha alma, que sabe onde está cada cicatriz, Senhor. É o Senhor que sabe de todas as minhas dificuldades. É o Senhor que sabe, Pai, de todas as minhas orações. Somente o Senhor nos conhece assim tão bem, Pai. Somente o Senhor conhece as nossas falhas. Só o Senhor conhece, Pai, tudo aquilo que tem em nosso coração, tudo aquilo que passa em nossa mente. Pai, perdão pelas vezes, ó Deus, que os pensamentos não te agradaram, Senhor. Perdão pelas vezes que as atitudes te envergonharam. O Senhor não era merecedor, Pai, que nós fizéssemos ou pensássemos tantas coisas que te desagrada. Nós não éramos merecedor do teu sangue, Pai. O Senhor sabia que a gente teria falhas, que nós teríamos erros, que muitas das vezes te rejeitaríamos, mas ainda assim o Senhor não olhou para nossos defeitos. Ainda assim o Senhor não olhou para nossas falhas, ó Pai. Ainda assim o Senhor não olhou para nossos pensamentos e colocou em nós os seus pensamentos, Senhor. Porque só os teus pensamentos são mais puros. Os teus pensamentos sobre mim, ó Pai, são os mais maravilhosos. E é por isso que te exaltamos, Senhor. É por isso que louvamos o teu nome, Deus. Não importa a situação, não importa o que venha pelo caminho, ó Pai, o teu nome será exaltado sobre todas as coisas, sobre todas as dificuldades. O Senhor sempre será maior de tudo, Deus. O Senhor sempre será o maior, Pai, e mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a todos os problemas, Senhor, o teu nome será exaltado, Senhor. O teu nome será exaltado, o teu nome será levantado, Pai, no meio de povos e nações, onde, ó Pai, muitas das vezes nunca se ouviu falar no teu nome, Senhor. O Senhor levantará pessoas, ó Pai, no meio da nação, que há de proclamar o teu nome, há de gritar o teu nome e não se envergonharão, Senhor. Não terão medo, ó Pai, de passar pelo vale da sombra, não terão medo, ó Pai, de perder a própria vida pelo teu nome, Deus, porque mais vale um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 lá fora. Mais vale um dia diante de ti, Senhor, do que 1000 distante de ti, Deus. Mais vale estar em tua presença, Pai, do que em qualquer outro lugar. Seja exaltado, Senhor. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre toda dificuldade, sobre tudo, teu nome está, ó Pai. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome que é maior que todo nome. Seja exaltado.
sua voz para declarar. glória seja a Ti, Senhor. Aleluia ao Teu nome. Oh, toda adoração, Pai, seja voltada para Ti, ó Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, seja voltado para Ti, Senhor. Que a nossa face desapareça, que a Tua face apareça, Senhor. Mais de Ti, menos de mim, Senhor. Te louvo, Deus, por tudo, Pai. Te louvo por tudo, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és magnífico, Tu és soberano. Tu és o dono de tudo, Pai. Obrigado por este momento, Pai, na Tua presença. Pelo privilégio de mais um dia poder estar na Tua casa, Deus, contemplando a Tua face. Obrigado por sempre estar presente em nossos corações, Senhor. Obrigado por sempre estar, ó Pai, ao nosso lado. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Santo é Teu nome. Santo é Teu nome, Pai. Não há outra além de Ti. Não há outra além de Ti, Senhor. E nunca haverá um Deus, ó Pai,
espirituais e nossos ouvidos espirituais, para que possamos ter discernimento e entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar com nós, ó Pai, nessa noite. Assim, ó Deus, eu te louvo, te agradeço por tudo e coloco também, ó Pai, em tuas mãos dízimos e ofertas, Senhor. Tudo está em tuas mãos, Senhor, tudo está em tuas mãos. Santo, santo, santo. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Crianças, a Pri já está esperando. Ela falou que vai dar aula em Libras hoje. Pastora Lu. Estenda sua mão para Camila Barros, queridos. Eu recebo em nome de Jesus. Ela veio de coque, o pastor Lucas não deixou ela pregar de coque, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Rendemos toda a honra, toda a glória. Aleluias é o teu nome. Obrigado pela vida da pastora Lu, Senhor, por tudo que ela tem sido nesse lugar. Abençoe, Pai, os nossos corações, abra os nossos corações. Que o Senhor fale, Pai, através do teu Espírito Santo, através da pastora, sobre as nossas vidas. Como igreja, abençoamos a vida dela, como pastora, abençoa ela, que ela possa ser tremendamente usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Paz do Senhor, amém? Me entregou. Foi desse jeito, queridos. Amor, acho que hoje eu vou de vestido e tênis. Diz que tá usando, eu fico mais jovial, né? Vai que volta um pouco no tempo, né, pastor Alexandre? Ele olhou e falou, mas de coque não, né? Falei, então tá bom. Vou obedecer, né, gente? Vamos tirar o coque então, amém? Mas glória a Deus. Glória a Deus que Deus é bom, o diabo não presta. E nós somos mais do que vencedores, amém? Se você está aqui, você venceu esse dia, você está vencendo essa semana. Nós estamos junto do nosso Deus, somos privilegiados. Passamos por essa porta todas as vezes que nós temos a oportunidade, queridos, de entrar na casa de Deus. Ah, pastora, mas o véu não se rasgou? Jesus, o Senhor, o Espírito Santo habita em nós. Eu falo com o Senhor a todo momento, amém. Fala com Ele a todo momento, no seu carro, na sua casa, tomando banho, indo dormir, almoçando, amém? Mas estar na casa do Senhor com os irmãos é muito bom, não é, queridos? Amém? Então nós somos privilegiados, né? As pessoas que estão conosco também no culto online, glória a Deus pela sua vida, porque você também está aí buscando ouvir a palavra de Deus. Não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós precisamos, é louvar a Deus juntos e ter o entendimento de quem é o Senhor através da palavra dele, amém? Queridos, desde que o pastor Murilo pregou há uns 15 dias atrás sobre ser menino e ser homem, vocês lembram disso, amém? Naquele dia ele falou um pouco de maturidade, falou um pouco do servo, do Senhor. E foi num domingo, eu fui embora. Naquela madrugada, eu acordei de madrugada e Deus começou a falar comigo. Maioridade espiritual. E eu falei, gente, isso não existe. Coloca aí, por gentileza, Rony. Aí o Arthur que está lá. Coloca então, irmão. E aí, o Senhor começou a falar comigo, maioridade espiritual. Eu falei, estou fazendo confusão aqui na minha cabeça. É maturidade, que eu nunca tinha ouvido falar maioridade. Eu falei, é maturidade espiritual, é maturidade que eu já ouvi. Nunca ouvi maioridade espiritual. Mas ali,
Eu fiquei uns 40 minutos, não dormia, e o Espírito Santo continuou ministrando comigo. E desde aquele dia ele vem falando ao meu coração. Então, é em cima disso que nós vamos conversar sobre a maioridade espiritual, amém? E aí você vai falar, pastor, o que é isso? Acho que Deus quis juntar ali a lei dos homens com a lei de Deus naquela noite, amém? Porque eu acredito que você sabe o que é maioridade. Se você não sabe, pode passar, por favor, o slide. A maioridade é a mesma coisa se eu separar a palavra maior, idade, amém? Não existe de maior. Às vezes a gente ouve pessoas, às vezes eu ouço até pregadores falando, fulano é de maior, é de menor. Não existe de maior ou de menor, queridos, mas existe a pessoa que ela tem a maioridade. Ela já está com a maior idade, amém? E aí para o direito, no campo legal, o que é isso? É a idade que uma pessoa pode desfrutar totalmente de seus direitos civis. No Brasil, 18 anos, quando a pessoa é considerada totalmente capaz. Ela é totalmente capaz, ela responde totalmente por tudo que ela fizer a partir dos 18 anos, de acordo com a Constituição brasileira. É a faculdade de exercer a sua própria governabilidade. Então a gente entende que aquela pessoa, a partir dali, ela poderia cuidar da própria vida, vamos assim dizer. Muitos às vezes estão ainda dentro de casa, sempre vamos ter que honrar nossos pais, isso é bíblico. E independente da nossa idade, tem 30, tem 40, tem 50, não muda, né? Um princípio não vai anular o outro, mas hoje nós vamos falar da maioridade espiritual. É interessante porque nós estamos falando da vida na terra, estou falando da minha vida e da tua vida. Você foi tirar a carta, você tinha 18 anos. Você ficou maior de idade quando você tinha 18 anos. Muitos, às vezes, ouviram seu pai falar, enquanto você é de menor, porque os pais falam de menor, né? Você não vai fazer isso, que eu vou responder depois, ó. Aí é você que responde, você que sabe. Por quê? Porque todo mundo sabe que a partir, então, dos 18 anos, nós temos, vamos dizer, o governo da nossa vida. Nós que somos cristãos, não, porque o governo tem que estar sempre nas mãos do Senhor. Amém? Mas a maioridade penal, então, no Brasil é 18 anos, a civil é 18 anos, a eleitoral é 16 anos, porque o jovem de 16 anos já pode votar. E você também, com certeza, sabe disso. Alguém na sua casa já atingiu 16 anos e está votando. Então, queridos, a menoridade, quando a pessoa ela é menor, ela é considerada incapaz para a lei. O que é o incapaz? O que é o menor de idade? É, por exemplo, a minha filha Isabela. São todos aqueles que têm menos de 18 anos. Essas pessoas, se elas recebem uma herança, elas têm direito à herança, elas existem. Se elas recebem uma herança, tem a herança, mas elas não podem usufruir naquele momento da herança. Elas não podem exercer nada sobre aquela herança. Não que elas não tenham, elas continuam tendo, mas aquele patrimônio não pode ser mexido, aquele patrimônio, se tiver no nome do menor, ele não vai poder ser trabalhado, ou se for uma conta bancária, alguma coisa, vai ser em conjunto, às vezes, com um maior, com um pai, com um tutor, com um tio, enfim, com um avô, com quem tiver a guarda dessa criança, porque é considerado criança. E essa criança vai ter, então, uma outra pessoa coordenando a vida dela, a vida civil dela. Uma outra pessoa coordenando os passos dela. Porque ela é incapaz. Queridos, até no processo judicial. Quando você pega um processo judicial e aquela pessoa é menor de idade, começa assim a ação. Fulano de tal, o nome do menor. Por seu genitor, por sua genitora, fulano. Não é assim? E aí lá, por seu genitor, fulano de tal, fulana de tal. Por quê? Porque tem que estar representado, ele não tem capacidade civil, ele não tem como ir no fórum, ele não tem como fazer uma audiência sozinho. Ele tem que estar representado por alguém que é maior de idade. Agora, Deus, é muito interessante, eu tenho falado isso, eu falei numa aula da escola bíblica sobre maldições hereditárias, que quanto mais a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê o tanto que as leis humanas copiaram da Bíblia. Meu esposo, pastor Lucas, ele sempre fala que ele já leu vários livros sobre finanças, sobre princípios de finanças, e quando lê,
Eles só mudam o nome lá do versículo. Fala que não é versículo, fala que é o pensamento do autor. Mas quando você lê, é versículo bíblico. Quando você lê, é princípio bíblico, porque é o que dá certo. O que dá certo é a Bíblia. Então, tudo copia a Bíblia. Essa que é a verdade. Quando não copiar a Bíblia, você pode ver que está do outro lado. É alguma coisa que não está servindo o Senhor. Mas o direito, quando você vai ver o direito, você vê que ele copia, na verdade, muito do mundo espiritual. A parte de toda legalidade, você vê que copia muito o mundo espiritual. E Deus, Ele também só trabalha com maiores de idade. Deus só trabalha com maiores de idade. Mas, pastora, Deus não pode usar uma criança? Pode usar uma criança. Às vezes, uma criança vai lançar uma profecia, vai falar alguma coisa, vai orar por alguém, vai ser curado. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de entregar promessas, eu estou falando de entregar herança e de exercer todo o direito sobre aquela herança, amém? Então, Deus também trabalha, só que não vai ser uma maioridade física. Por quê? Porque no campo legal é colocado a maioridade com quem faz 18 anos. Então, é uma questão física, mas nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E quando a gente vai para a lei utiliza somente o corpo. Então, fez 18 anos, você tem a maioridade. Às vezes a pessoa não sabe nada da vida, mas ela já é responsável por seus atos, porque é só a idade cronológica que conta. E aqui nós vamos falar da maioridade espiritual. E aí o Senhor vai olhar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida física. O Senhor vai passar um scanner em nós para poder falar se realmente, em que idade espiritual que nós estamos. Amém? Pode passar, por favor. Então, a criança ou adulto, no campo espiritual, 1 Coríntios 13:11. Na RA, olha o que está escrito. Quando eu era menino, falava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E eu fui pegar outras versões. Quando você pega a NTLH, olha que interessante, o que que diz? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. É interessante, porque ali fala sobre falar, sentir e pensar. Mas quando fala que ficou adulto, ele parou de agir. Por quê? Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, é o que vai gerar as minhas ações. E através das nossas ações, é que vai ser detectado se nós realmente já somos adultos espiritualmente ou não. Amém? Pode passar, por favor. Tem algo muito interessante sobre o chamado e o exercício. O crescimento humano, ele difere totalmente do crescimento espiritual. Como que Deus, o pastor Murilo sempre fala, a matemática de Deus não bate, queridos. A matemática de Deus é diferente. 2 mais 2 não dá 4 para Deus. Você fala, essa conta não fecha, mas com Deus fecha de um jeito diferente. E a gente precisa entender isso. Quando nós vamos pensar no desenvolvimento humano, nós vemos o bebê engatinhando. O bebê lá do Fofo da Vitória está entrando nessa fase, tentando começar lá a engatinhar. Então o bebê está engatinhando e o crescimento humano é quanto mais ereto ele estiver. E aí ele vai engatinhando, ele começa a andar caindo, ele está andando e ele está crescendo, e ele se torna um menino e ele se torna um homem. Depois vai se tornando o idoso, né? Vai às vezes diminuindo um pouquinho de tamanho. Mas o crescimento espiritual, ele vai ser medido, a nossa evolução, pelo quanto nós nos rendemos a Jesus. Pelo quanto nós nos rendemos aos princípios, pelo quanto nós nos submetemos à vontade de Deus, independente da nossa vontade, pelo quanto nós acreditamos que realmente tudo aquilo que Deus fala e que Deus determina
é o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém? Pode passar. E aqui é o resumo do que nós vamos conversar hoje. A vida do cristão maduro, o cristão com maioridade, ela tem essas fases. O aceitar Jesus, me tornar então filho, receber a herança, tomar posse dessa herança e exercer essa herança. E ali eu orando, falando com o Senhor, eu falei: Deus, o que o Senhor tem com tudo isso? A gente tem orado, a gente tem clamado, Senhor, a sua noiva, e a gente começa naquele desespero falar com Deus. Não sei se você já orou assim: Senhor, a sua igreja está clamando, Senhor, Senhor, e o avivamento está chegando, já chegou, está crescendo, como é que é, o que nós temos que fazer, Senhor, Senhor, e a gente orando, e a gente ora por tudo que está acontecendo, e o governo, e coloca diante do Senhor a vida dos governantes, e pede para o Senhor nos livrar das coisas ruins, pede para o Senhor livrar os nossos filhos nas escolas, e ora pela igreja, e ora. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo: vocês pedem como adultos, mas vocês agem como crianças. Vocês pedem como adultos, mas na hora de agir, vocês agem como crianças. Eu falei: como assim, Senhor? E aí o Senhor começou a trazer ao meu coração que, para a glória de Deus, isso, nós temos sido uma igreja que a gente tem crescido em Deus, e a gente tem conseguido ter um entendimento daquilo que é bom, daquilo que é certo, que a minha vida não é para mim, a minha vida é para servir. Então eu não peço só para mim, eu estou pedindo por um povo, eu estou pedindo pela igreja, eu estou pedindo pela liderança, eu estou pedindo pela vida do pastor, eu estou falando com o Senhor, e eu estou buscando algo que é correto. Então tudo aquilo que eu estou pedindo está tudo certo. Mas a forma da gente conduzir, às vezes as nossas ações no dia a dia, a gente ainda está agindo como meninos. E aí o Senhor falou assim para mim: eu já dei tudo para vocês, eu já dei. Eu falei: Senhor, e eu lá orando, escrevendo, já deu. E aí o Senhor começou a me falar um versículo, começou a vir na minha mente um versículo, que eu não lembrava nem onde estava, fui procurar o versículo, e sabia mais ou menos o versículo de cabeça, e fui procurar, e essa é a prova do que nós já temos. Eu queria que os meninos abrissem, por favor, Efésios 4, eu vou ler do 8 ao 15, porque o Senhor começou a ministrar comigo que o ter, ele é diferente de exercer algo sobre aquilo que você tem. Você pode ter e você pode não usufruir. Você pode ter e não exercer nada com aquilo. Você pode ter um carro e ele ficar na garagem, e você não ter a carteira para dirigir. Ótimo, você tem um carro, ele está na garagem, mas você não dirige o carro, você não anda naquele carro. Então, olha o que está escrito na palavra. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, falando do Senhor Jesus, levou. Eu queria que você prestasse atenção no português, porque está no passado. Está mostrando o que Jesus já fez. Ele já fez, ele já concedeu, ele já levou, ele já realizou tudo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, olha o português, levou, passado, cativo, cativeiro, concedeu, já concedeu, está no passado, dons aos homens. Olha para quem está do seu lado e fala: ele já te concedeu. Ele já te concedeu. Pode passar. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, de novo, está aqui no passado, ele já concedeu. Ele já concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, agora olha que interessante,
aquilo que era a parte de Deus conosco, Ele já fez. Ele levou, Ele subiu, Ele desceu, Ele concedeu. Está tudo no passado. Já fez, já aconteceu. Agora olha para quem está do seu lado e fala, agora olha a sua parte. Fala firme aí, queridos. Fala, agora olha a sua parte, presta atenção na sua parte. Olha bem a sua parte aí, querido. Até que todos cheguemos, futuro. Vamos chegar nesse ponto em nome de Jesus? Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Deus, é onde a gente tem que alcançar. Cheguemos, nós estamos caminhando, amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, isso eu já falei, pode passar. Para que não mais sejamos como meninos, as crianças, olha lá, ó, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E aí Deus vem e fala assim, eu já fiz tudo. Eu já concretizei tudo. Eu já subi, eu já desci, eu já levei. Eu já concedi. Aqui dentro de cada um tem um monte de apóstolo, pastor, evangelista, mestre. Amém? Tem tudo aqui, olha, dentro de nós. Tem tudo dentro de nós. Ele já concedeu. E aí ele fala assim, para quê? Para que a gente consiga chegar. Para que cheguemos à plenitude do que Deus quer para nós. Para que em unidade da fé, em conhecimento de quem é Deus, a gente consiga exercitar, exercer, usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a igreja brasileira em nome de Jesus. Amém? E é isso que o Senhor vem falando. Então nós já recebemos a herança. Eu queria que os meninos abrissem João 1:12, por favor. João 1:12. Se já aconteceu tudo, então nós já recebemos a herança. Está todo mundo rico, amém? Nós já recebemos a herança. Nós já recebemos a herança. Olha o que diz a palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí, se você tem vindo na igreja e às vezes você não entendeu, porque você não veio às vezes aqui na frente ainda, e chega no final do culto, o pastor Murilo fala assim, olha, eu queria dar oportunidade para você aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E daí ele vem e fala isso. Então levanta sua mão ou vem aí do seu lugar. E aí ele faz aquela oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. E a pessoa repete. E a pessoa às vezes no coração dela fala assim, mas eu sempre tive Jesus, eu sei quem é Jesus. Isso não tem a ver com você nascer evangélico, nascer católico. As nossas crianças têm que aceitar Jesus também. Porque a palavra de Deus está escrito assim, que se com a nossa boca nós confessarmos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, então aí sim nós seremos salvos. Aí sim nós seremos reconhecidos filhos de Deus. E aí vira uma confusão na nossa cabeça, porque eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? Como assim? Eu nasci nesse mundo, meu pai é cristão, eu acredito que Jesus existe, eu sou filho, mas não sou filho, só me torno filho se eu falar que eu quero ser filho. E eu queria falar para você que só tem duas formas de sermos filhos. Repete assim comigo, quando sou gerado ou quando sou adotado. E gerado, queridos, foi só Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Uma mulher escolhida por Deus, uma mulher santa, uma mulher que até aquele momento era uma virgem. Depois teve outros filhos. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Através do útero de Maria. Amém? Nós não fomos gerados. Nós somos adotados. A palavra de Deus fala que quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós somos adotados como filho. Vocês já ouviram aquela música? Nós vamos louvar com ela no final, viu, equipe?
adotado como filho. E nós declaramos: fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Isso é um versículo bíblico que fala, nós fomos adotados como filho. Adão, ele não foi gerado, ele foi formado. Ele foi formado pelo próprio Deus. E ali Deus soprou o fôlego de vida nele, mas ele pecou. Então nós já nascemos dentro dessa natureza pecaminosa. E depois disso nós temos Jesus que foi gerado. E nós temos todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, sendo adotados por Deus. Mas eu queria te falar uma coisa. Até nisso o direito copia da Bíblia. Antigamente o filho adotado não tinha o mesmo direito do filho legítimo, para a lei brasileira. Hoje, todos os direitos são totalmente iguais. O filho gerado, o filho adotado tem os mesmos direitos. Então você e eu somos co-herdeiros de Jesus Cristo para recebermos do Senhor toda a nossa herança, aquela que Ele já entregou. Ela já foi entregue para mim e para você. E isso é maravilhoso. Toda vez que acontece uma morte, tem um repasse de herança. Se um de nós morrer hoje, amanhã os nossos filhos, eles já estão ali. Na verdade, a abertura da herança, vamos dizer, é no ato do falecimento, mas depois a regularização vai ser por documento. Então, no momento que Jesus ali morreu, no momento que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que tudo aquilo aconteceu, nós já recebemos a nossa herança. Amém? Nós já recebemos a nossa herança. E aí eu vejo que nós aceitamos Jesus, nós temos uma herança, e ali Deus começou a me trazer os mandatos eletivos dos políticos. Como que funciona um mandato eletivo de um político? Ele passa por uma eleição e ele é eleito, amém? Mas você sabia que só a eleição não faz ele chegar lá no dia 1º e começar a trabalhar e a comandar a prefeitura, ou o estado, ou o governo federal? O presidente Lula, ele não chegou lá no dia 1º já trabalhando. Tem uma eleição. O Leandro, nosso prefeito, não chegou lá no dia 1º de janeiro trabalhando. A eleição é o momento que ele é eleito. Mas depois disso, ele tem que tomar posse. E depois da posse, ele vai entrar em exercício. Tanto que quando ele viaja e deixa seu Alcindo assina tudo na prefeitura e está escrito embaixo assim, prefeito em exercício. Porque é o que está exercendo a atividade naqueles dias. Não é diferente conosco no mundo espiritual. O Senhor nos deu uma herança, amém? Somos filhos. Volta lá, por favor, de novo, Arthur, lá no slide, no último. Nós aceitamos Jesus, nós temos uma herança. Nós aceitamos Jesus, nós temos uma herança. Nós precisamos tomar posse dessa herança. E depois que nós tomarmos posse dessa herança, é que nós vamos ter como exercer todo o nosso direito sobre essa herança. E no meio desse caminho, queridos, Satanás levanta com força. Ele levanta. Essa semana ainda estava falando com meu pai, e eu acho engraçado o jeito que ele fala do diabo, né? Que ele fala assim que o diabo usa tênis. Meu avô falava isso, queridos. Ele chamava o Satanás do homem de tênis. Porque ele falava assim que ele não faz barulho para chegar. Então ele não vem de salto alto fazendo toque, 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 toque. Todo mundo, Satanás está chegando, corre para arrebentar com esse Satanás. Não, ele vem sorrateiramente. Ele vem de uma forma que ninguém escuta ele chegar. Ele vai encostando. Para não deixar você cumprir uma dessas fases. A pessoa está lá na cadeira, o pastor está falando, vem, você quer aceitar o Senhor Jesus. Eu ouvi um podcast ainda essa semana, daquela pastora Sandra Alves, quem conhece ela? Uma negra careca, linda.
E ela contou todo o testemunho dela forte. Vale a pena você ouvir. E ela contou como foi o dia que ela estava para aceitar Jesus, né? E o pastor pregando e ela desesperada para ir, mas o diabo segurando. E aí eu imagino aquela guerra espiritual ali acontecendo. Porque ele sabe que se você der o primeiro passo, você já ganha o segundo. E você já ganha o terceiro. E depois ele vai entrar lá só no quarto e no quinto. E ele fala, uau, se eles vão para frente e aceitam Jesus, eles já ganham 2 passos a mais. Porque com Deus é assim. É tudo medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém? E ele fica tentando segurar na cadeira. Ele fala, não vai. Eu estou com vontade de ir, mas não vai. Mas vai, mas não vai, mas vai, mas não vai. Você rompe e vai. Quando você vai, na hora que você fala, eu te recebo como Senhor e Salvador, vira filho e recebe herança. Vira filho e recebe herança. Aí você vai para casa sem saber o que você faz com isso, é bebê. Aí você vai para casa e fala, acho que não aconteceu nada, não estou entendendo. Foi um momento tão gostoso, eu chorei, foi tão lindo, eu abracei, não sei, falou que eu tenho uma nova família. Achei tão forte aquilo, não sei, acho que eu fiquei emocionado. Mas aí você chega em casa, você não conhece a Bíblia, você nunca leu a Bíblia, você não está entendendo nada, você não sabe a herança que você tem, você não sabe filho de quem que você é, você não sabe quem que é Deus, não sabe nada. Algum bebê usufrui de alguma coisa? No máximo do leitinho da mamãe, né? Como a Bíblia diz também. Só. Do aconchego da casa, tá bom já, né? Vem no culto, cada dia recebe uma palavra ou fala com o Senhor. Amém? Mas, queridos, o Senhor continuou falando comigo. Eu falei, Senhor, Deus começou a ministrar comigo nesse domingo, quando o pastor Murilo pregava. E ele falava de Débora. E de uma visão que a pastora Ana teve. E o Senhor começou a ministrar comigo sobre essa palavra tão forte de que a igreja voltou a dormir ou está desacordada ou desbaratada. Eu falei, o que é isso? E o Senhor continuou a ministrar comigo. Por quê? Nós somos a igreja. Nós somos. Você é a igreja. Nós somos igreja. Nós congregamos num templo dentro de 4 paredes, mas nós somos a igreja e nós que somos essa igreja, nós temos nos tornado especialistas em aceitar Jesus, em se tornar filho. É tão gostoso ser filho, não é? Ai, que gostoso, tem a roupa limpa, tem a casa arrumada, tem a comida pronta ali para comer, as crianças tudo já tem a comida na mesa, não sabe o tempo que demorou para fazer, que teve que ir no mercado comprar. Né, Isabela? Uma delícia ir no mercado. Sabe nada disso. E nós, como igreja, estamos especialistas em aceitar Jesus, nos tornar filhos e receber herança. Temos dado alguns passos em tomar posse. Tomar posse, nós gostamos de tomar posse. Não todos, mas muitos já têm entendido o poder da declaração da palavra, dos atos proféticos, tomando posse. Domingo, inclusive, fizemos um ato profético, marchando e nos levantando como igreja. Poderoso isso que Deus tem trazido, através também da vida do pastor Murilo. Mas aí Deus me trouxe a passagem de Mateus 26, do 38 ao 46. Coloca, por favor, Arthur. Mateus 26, do 38 ao 46. E eu estou quase acabando. Queridos, ali os discípulos tinham andado com Jesus, mais ou menos 3 anos ali, o tempo do ministério de Jesus. E olha esse momento ali que antecedeu a crucificação, aquele momento que você conhece, Jesus ali passando mal, porque sua alma estava muito aflita. Ele era Deus, mas ele era homem, ele estava aqui como homem, ele viveu tudo como homem, ele sofreu como homem na carne, todas as dores, toda a pressão emocional daquele momento. E ele está ali com os discípulos, ele diz, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Repete comigo, dormindo. E disse a Pedro, então, nem 1 hora pudeste vós vigiar comigo?
vigiai e orai. Ele dá comando de novo. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Mais uma vez ele clamando a Deus, né? E voltando, achou-os outra vez dormindo. Queridos, dormindo de novo. Porque os seus olhos estavam pesados. Pode continuar. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. 3 vezes. Você sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Quem é pai aqui? Você já foi? Você já andou com criança nos lugares, depois eles ficam cansados, a hora que dá aquela paradinha, eles encostam e desmaia? Criança desmaia, queridos. O sono deles é pesado. Sono de criança é pesado. É aquele sono que você está levantando, ele está lá. Você fala, tem que tomar banho, ele está morrendo. Você fala, tem que levantar, você não está entendendo, está na hora e eles estão morrendo. Eles não têm força. E ali fala que os olhos dos discípulos estavam pesados. Eles ainda não estavam maduros. E depois a gente vê isso. A gente vê que eles não estavam mesmo. Porque aconteceu muita coisa. Pedro, depois disso, negou Jesus, mesmo falando que nunca negaria e que sempre estaria com Jesus. Ele não estava totalmente preparado. Ele andou com Jesus, ele aprendeu de Jesus, ele entendeu, ele viu milagres, ele viu tanta coisa. Mas, na verdade, ele não estava pronto. Às vezes nós nos achamos prontos. Ei, Pedro não estava pronto. E às vezes não temos humildade para entender que às vezes nós não estamos prontos e que nós precisamos, sim, do Senhor para ficarmos prontos. Porque eles ficaram prontos depois. Prontos mesmo, você vai ver depois lá em Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E quando Pedro daí pregou, e milhares de pessoas aceitaram a Jesus e se converteram. E dali para frente podia vir qualquer coisa. Aí podia ser pedrada, podia ser preso. Aí foi. Mas ali eles não estavam prontos. E ali o Senhor veio falando comigo. Nós estamos vivendo um tempo. E isso foi um alerta que Deus trouxe através da vida ali da pastora Ana também. Nós estamos vivendo um tempo que não é para crianças espirituais. Nós estamos vivendo um tempo para soldados. O soldado dorme de farda e botina e com fuzil na mão. O soldado dorme de farda e botina e fuzil na mão. Eu tive a curiosidade, eu escrevi hoje no Google, como que o soldado dorme? E você vê eles lá no alojamento, tudo assim, de botina. De botina e de farda, porque ele tem que ter um sono leve, ele dá uma descansadinha. A qualquer chamado, a qualquer coisa acontecendo, ele está lá preparado, e ele levanta e ele vai. Ele levanta e ele está pronto para a guerra, ele está pronto para a batalha, ele está pronto para levantar, ele está pronto para orar. É 3 horas da manhã, é 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele vai levantar, ele vai orar, ele vai guerrear, ele está pronto. O soldado está pronto, a criança está pronta. Vai chamar a criança para ir na escola de manhã, querido. Passou a noite inteira dormindo. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não é na madrugada. É a noite inteira dormindo. Mas Deus está nos sacudindo de novo. E Deus está falando. É tempo de ser um adulto espiritual. Porque eu quero que vocês tomem posse e que vocês exerçam em nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês fossem ficando de pé. E aí eu falei, Senhor, como que nós podemos viver esses estágios então? Porque se nós, eu falo você, nós não temos que responsabilizar outros pela nossa vida espiritual. Se nós, Pai, se nós temos sido, Senhor, às vezes essas crianças, às vezes uns já estão um pouco mais adolescentes, jovens, outros mais criancinhos, bebezinhos,
tem de tudo. Mas se nós não estamos tão adultos assim, ou se estamos chegando perto, não conseguimos tudo que deveria, Senhor, o que nós temos que fazer então? Porque quinta-feira eu vou estar lá, Senhor, e eu vou falar tudo isso, e daí eu vou falar o quê? Beleza, vai para casa e chora. Chora porque você só dorme. Não. O Senhor me trouxe Hebreus 5, de 12 a 14. Eu queria que vocês abrissem na NVI. Hebreus. Se puder, até colocar o 11 primeiro. Tem como colocar o título? Dá para colocar o título? Não aparece, né? O título desse texto? Não tem, né? Então pode ir direto para o 5:12. Eu vou falar o título, você acredita em mim. O título desse texto aí está escrito assim: cristãos hebreus não tinham progredido. O que estava acontecendo? É um texto muito conhecido, mas o Senhor me chamou a atenção para um detalhe nele, então eu vou ler ele de novo. Embora a esta altura, meus filhos, não é que não sejamos filhos, nós vamos ser filhos sempre, amém? Eu amo falar com meu pai e com a minha mãe, conversar com eles, às vezes pedir um conselho, conversar sobre o dia, falar o que está acontecendo na nossa vida, é muito bom, nós somos filhos, amém? E ali está escrito, embora a esta altura já devessem ser mestres, veja, já tinha que estar lá na frente, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus? Estão precisando de leite, não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Vamos agora, presta atenção. Os quais, pelo exercício constante, repete comigo, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Os quais, pelo exercício constante, repete comigo, exercício constante. Exercício constante, exercício constante, exercício constante, exercício constante, exercício constante se tornaram aptos. Não é deitado em berço esplêndido que se torna apto, é no exercício constante, exercício constante, exercício constante, exercício constante. Depois de aceitarmos Jesus, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador, nos tornando filhos e recebendo uma herança, nós precisamos avançar e tomar posse dessa herança. Eu nunca abri a boca para tomar posse dessa herança. No dia que eu falei sobre maldições hereditárias, eu expliquei que no direito, e assim também é no mundo espiritual, quando você não quer receber uma herança, você tem que ir lá e falar assim: eu não quero, fazer um documento público, assinar e falar: eu renuncio essa herança. Mas para receber não é diferente. Por mais que já aconteceu que a herança vai ser sua, você vai procurar um advogado, você vai fazer um inventário, vai fazer um levantamento dos bens, vai colocar no teu nome. Você sabe o que é isso? Ato público. Ato público. No cartório ou no fórum, ato público. Papel, documento, fala, declaração. Então eu queria pedir para os meninos aí na mesa colocarem Isaías 61. Mas antes de nós fazermos essa declaração pública, eu queria que você fechasse seus olhos um momento no seu lugar. Senhor Jesus, eu quero, Pai, como todos os dias, nós estamos aqui colocando nossas vidas diante do Senhor. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, também colocar a vida de cada pessoa que passou por essa porta hoje, Pai, diante do Senhor. Pai, cada um que está aqui, os corações, Deus, que estão neste lugar, cada vida que está neste lugar. Pai, nós temos 5 passos para seguir, e nós queremos sair daqui hoje tendo cumprido 4, Senhor, para avançar no 5º, naquilo que não avançamos ainda, no nome de Jesus.
Mas eu quero colocar a vida de cada irmão aqui diante de Ti, Pai. Colocar os corações. E se tem alguém, Pai, em nome de Jesus, que ainda não aceitou, não confessou com a sua boca o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se aqui entre nós, talvez todos já tenhamos aceitado Jesus, mas se tem alguém que nunca declarou, eu recebo o Senhor Jesus, e é isso, é muito simples. Eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Se existe uma pessoa que ainda não recebeu o Senhor Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Vocês que levantaram a mão, as crianças têm que aceitar Jesus. Vocês querem fazer essa declaração hoje? Você quer fazer essa declaração hoje? Quer declarar? Quer declarar, Isabela? Quer? Levanta, vamos declarar? Declara assim comigo então: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu abro meu coração e eu peço, Senhor, habita no meu coração. Me lava, Senhor, de todos os meus pecados. Eu quero declarar que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer agora, queridos, uma declaração de algo. É uma palavra forte, porque ela foi declarada lá em Isaías. E um pouquinho ali na frente, um pouquinho não, um bom tempo depois, Jesus na sinagoga declarou. Jesus é exemplo para nós, amém? Uma palavra que Jesus ali declarou, é uma palavra forte, é uma palavra também para os filhos de Deus, para todos aqueles que querem seguir os passos de Jesus. E nós vamos declarar juntos, Isaías 61, do 1 até o 9, amém? Vamos todos juntos no 3? 1, 2, 3, nós vamos tomar posse, amém? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, Yamir. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. E por último, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos.
Todos quantos o virem os reconhecerão como família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós recebemos, Senhor. O medo já se foi. Vamos declarar isso. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado Declare. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados por Teu Espírito. Pra sempre nós somos pra sempre Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Nós somos, Pai. Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados por Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados por Teu Espírito. nós somos Pra sempre seus. Oi, oi. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que são passos, Pai. E nós estamos dando passos, Senhor, em Sua direção e em direção ao cumprimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Queridos, tem uma última coisa que o Senhor ministrou comigo. São declarações poderosas, abrimos nossa boca, reconhecemos o Senhor, recebemos uma herança que já foi entregue. Já foi entregue. Tomamos posse. Quando nós falamos que a nossa posteridade, a nossa descendência, família bendita do Senhor, quando nós falamos da edificação dos lugares antigamente arruinados, quando nós falamos de trocar o choro por alegria, quando nós falamos de libertar cativos, parece, é tudo muito forte e muito bonito. Mas lembra do último passo? Exercício. 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 Repete comigo, exercício. Exercício.
exercício. Nós já temos a herança. Tudo isso já está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Aí você olha e fala: pastora, você não vive na minha casa. Você não sabe a guerra que está lá. As coisas não estão simples assim não, o negócio está bem complicado. Então você vai ter que exercitar. Então você vai ter que chegar na sua casa e você vai orar mais. E você vai ser mais gentil. E você vai se submeter mais. E se você mulher não era acostumada a fazer comida, você vai cozinhar. E se você homem não era acostumado a cuidar das coisas da casa e agradar sua esposa, você vai ajudar no que for necessário. Se você não era acostumado a se posicionar em Deus, você vai se posicionar. Você sabe por quê? Porque durante a semana você exercita. Você está aqui, você recebeu uma palavra, glória a Deus, mas agora você vai exercitar a palavra. Exercitar a palavra. Pastora, você não está no meu serviço, você não conhece o meu chefe, ou você não conhece o meu funcionário. Tem uma pessoa que a gente não bate. Você não é crente não, como diz o André Valadão. Não tem esse negócio de gente que não bate. Isso é coisa para criança que chega chorando e fala: mãe, falaram isso de mim, eu não converso mais com fulano. Pois você vai chegar, vai dar bom dia, vai servir o café para essa pessoa em nome de Jesus. Pastor, eu estou orando, glória a Deus. Agora você exercita a tua oração. Agora você vai exercitar a sua oração. Se alguém te pedir uma coisa, você dá 2 coisas. É assim que diz a palavra do Senhor. Que benefício tem você amar o seu amigo? Você está achando que você é bom? Você é muito ruim. Você não é crente também não. Porque o benefício é você conseguir amar o seu inimigo e tratar ele com amor e agir com ele como Jesus agiria. E é isso que eu quero te propor nesse final de culto. Exercício com o seu marido, com a sua esposa. Exercício com o seu filho. Exercício com o teu chefe. Exercício com o teu subordinado. Exercício com os seus amigos. E exercício para ganhar almas para Jesus, para levar o evangelho, para orar pelas pessoas. Queridos, é muito exercício essa semana, amém? É muito exercício que nós temos para fazer. Faz assim, ó. Você ficou cansado só de pensar? Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor Murilo, vem. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem falado, todos os direcionamentos, por como o Senhor é bom, maravilhoso, poderoso, fiel. Por como o Senhor é um Deus, Pai, que nos mima nos mínimos detalhes. Pelo alinhamento que o Senhor traz para nós, Pai. Nós te louvamos e te damos graças em tudo. Colocamos diante do Senhor todos os seus filhos, Pai. Somos os teus filhos amados. Mas nós queremos declarar que nós queremos crescer a cada dia, Deus, para sermos, Pai, usados como o Senhor deseja e não como nós queremos. Nós queremos crescer a cada dia, Senhor, para atingirmos o alvo que o Senhor deseja que a gente possa atingir. No nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada um que está aqui. Que o Senhor leve, conduza todos em paz e abençoe cada família em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus.